Não são poucos os casos de pessoas que destruíram sua imagem em poucos minutos. A extrema exposição que a gente vive hoje causa esse tipo de coisa. Antes acontecia na TV e agora acontece em podcasts ao vivo ou em lives. Foi o caso do Bruno, vulgo Monark, que ao tentar defender a liberdade de expressão acabou falando sobre um partido nazista no país, que acabou dando uma repercussão gigantesca em toda a nossa mídia. E veja o que aconteceu com o Flow Podcast, tudo isso separadinho para você. Eu sou o Marcelo Sanjogo, CEO da Curadoria Digital, e acompanhe esse vídeo para saber toda a trajetória dos podcasts e o que aconteceu no Flow passo a passo. O Flow, um dos grandes podcasts do Brasil, que vem movimentando toda a cena, que foi co-criador de vários outros podcasts, além dos estúdios Flow, vem se envolvendo numa grande polêmica, que em uma segunda-feira o Monark proferiu frases que seriam de apologia ao nazismo. Apesar de suas desculpas, não adiantou muito. A internet criou memes, jornais, o Jornal Nacional acabou citando o Monark, então ganhou uma repercussão jamais vista antes. Por mais de tudo de bom que eles tenham feito, criados outros podcasts, ter dado a voz para pessoas que deveriam ter um local de fala, o Flow acabou perdendo toda essa credibilidade por causa de uma fala do Monark em um dia que ele estava bêbado. Mesmo o Monark sendo demitido dos estúdios Flow, e acaba que o Igor acabou comprando a sua porcentagem, muitos artistas pediram a retirada do seu podcast. Até o dia 8 de fevereiro tinham sido 29 retiradas de episódios. Então, você que gostou de um podcast e vai querer revê-los, provavelmente você não vai conseguir encontrar. Como muitos convidados pediram para retirar o seu podcast, tem comentários como: se eu soubesse que vocês apoiavam o nazismo, jamais teria participado do podcast de vocês. Entre outros artistas que solicitaram a retirada. Os patrocinadores do Flow Podcast também não ficaram calados e acabaram cancelando em massa os seus patrocínios. Não somente no Flow, mas também de seus colegas que também tinham os seus podcasts dentro do Flow ou estavam ligados ao Flow Podcast. A grande pressão das mídias de grande massa acabaram criando uma pressão tão grande que mesmo patrocinadores que não sairiam do Flow Podcast não conseguiram resistir. Foram milhares de clientes, pessoas de vários movimentos, inclusive até embaixadas entraram em contato com o Flow Podcast pedindo para a retirada desse episódio do ar e também a derrubada de todos os patrocinadores do programa. A Federação de Esportes do Rio de Janeiro cancelou a parceria com o Flow Esportes, que ia fazer a transmissão dos jogos do Cariocão. Então, as perdas que houve o Flow foram gigantescas. Dias antes, Joe Rogan teve mais de 100 episódios retirados do ar na plataforma de streaming Spotify, graças a falas polêmicas, mas dessa vez não foram deles, mas sim de convidados. Certamente, Joe Rogan não tinha ideia de que isso influenciaria no caso do Monark. E o Monark, como sabia que aconteceu com o Joe Rogan, deveria ter percebido que era um aviso para o seu comportamento que já vinha se acarretando há vários episódios. Inspirado nessa pessoa que também é controvérsia, Joe Rogan, Monark teve a ideia de produzir conversas interessantes todo dia. E com esse projeto em mente, ele convidou o seu colega de trabalho e co-apresentador Igor 3K para fundar o Flow Podcast. Monark e Igor explodiram na internet com seus canais de gameplay. Monark com o seu canal de Minecraft, Igor com o seu canal de GTA V. Por muito tempo eles produziram essas lives e devido à falta de interesse, ou como eles falavam, que a alma deles estavam sendo roubadas, eles não queriam mais continuar com esses projetos, eles queriam jogar por prazer e não mais por dinheiro para a produção de novos vídeos. O canal do Monark em 2013 tinha 4.000 inscritos e em 2014 ele chegou a bater 12 milhões, então esse crescimento foi gigantesco. Monark falava abertamente que nesse período ele ganhava de 15 a 30 mil reais por mês e vivia exclusivamente do seu canal de gameplays. Há 20 anos atrás, era testemunhado o primeiro envio de mensagem entre dois aparelhos. E de lá para cá, nos últimos 10 anos, a internet vem ganhando uma força e uma relevância em que todos têm que admitir que não vivemos sem internet, nem as grandes instituições, nem os pequenos negócios. Os ambientes das redes sociais acabou tornando muito mais cômodo criar novas comunidades,
positivas ou negativas, trazendo um ambiente novo para você se encontrar, conectando pessoas e afastando pessoas próximas. A internet tem essa dualidade. TikTok, Kawaii e Reels venha causando uma mudança na criação de conteúdo, deixando cada vez mais comprimido e trazendo mais movimentação e takes rápidos para as criações. Trazendo isso, não conseguimos trazer profundidade para o conteúdo e muito menos contexto, causando ainda mais cancelamentos, porque a gente pega trechos mais curtos de frases mais curtas e deixa aquilo ali para uma grande exposição, recebendo comentários do Brasil ou do mundo inteiro. Essa mesma plataforma vem trazendo pessoas que eram anônimas a se tornarem milionárias. E isso vem mudando a vida de várias pessoas, até se tornando novas profissões, como influenciadores, comunicadores, entre outras profissões que foram criadas como produtores, estúdios e etc. Foi esse ambiente competitivo que surgiram os podcasts na contramão. De vez de terem 30 segundos, eles tinham 3 horas. E até mesmo uma pessoa que parecia malvada, em 3 horas contando sobre sua vida, conseguia botar contexto no que estava acontecendo. Mas dentro dos podcasts vieram uma nova leva, que foram a dos cortes. Os cortes vêm para polemizar e também encurtar o conteúdo, às vezes também tirando de contexto do meio de toda essa conversa. Um dos primeiros podcasts criados no Brasil foi o do Jovem Nerd, em 2006. Nele era tratado de diversos temas, até aulas de inglês. E hoje o Jovem Nerd continua existindo e está em outras plataformas, continuando a migração das redes sociais. Foram os pioneiros nesse estilo de conteúdo, sendo os primeiros a introduzir propagandas pagas no meio desse conteúdo. E desde lá até hoje foram criados milhares e milhares de outros podcasts. Quando a gente fala milhares é porque se tornou uma febre. Todo mundo gostaria de ser um podcaster hoje, poder conversar com seus amigos e pessoas relevantes e ainda ganhar um bom dinheiro. Nessa mesma onda, Igor e Monark criaram o seu programa, já estavam saturados de produzir o conteúdo para o canal deles e jogar horas e horas infinitas, fazendo missões e respondendo as mesmas perguntas em suas lives. Por esse motivo, eles tinham algo em comum. Eles não queriam mais produzir aquele tipo de conteúdo. Monark já tinha reclamado que em 2013 e 2014 e 2015 que ele já vivia sob uma pressão e estresse jamais visto para produzir mais e mais vídeos, como se estivesse numa fábrica, numa rotina produtiva que ele não tinha mais liberdade de criação e nem de jogos que ele poderia escolher, porque se ele escolhia um tipo de jogo diferente, a sua audiência caía, então ele era obrigado a fazer a mesma coisa todos os dias. E isso ele já relatava em 2014 que vivia essa vida. Ele relata várias vezes que se perdeu na vida mesmo, que chegou ao ponto de enlouquecer porque ele não sabia como lidar com essa fama e ao mesmo tempo como ter perdido essa fama. Então isso trouxe uma nova fase para o Monark, que ele desapareceu de cena por algum tempo. Se sentiu meio perdido? Sim, com certeza. Eu acho que a fama, o dinheiro, a pressão da galera, ela te tira da realidade. Você não entende mais o que é a realidade. Você sentiu isso? Que momento você sentiu? Vários momentos, mas mais pra 2014, 15 foi o que tava sentindo mais. Eu já não tava mais engajado, sabe? Eu senti que eu cheguei ali com aquela energia de, porra, tô crescendo, não sei o quê, e aquilo já não me alimentava mais. E aí eu fazia o vídeo sem vontade, meio que pra manter o status onde eu já tava. O Flow Podcast se destacou porque ele atendia pessoas de diversas classes sociais, de diversos âmbitos políticos, sem julgamento, tendo a liberdade de expressão como uma premissa, tanto trazendo políticos de esquerda quanto direita. A partir disso, começou a ocorrer várias discussões dentro do Flow Podcast, que foram levadas até muitas vezes de uma forma melhor que muitas vezes um debate, que não teriam ataques, mas sim uma conversa de bar, como eles se propuseram desde o início. A liberdade de expressão era a palavra-chave para que o podcast conseguisse funcionar. Porque eu acho que o legal da conversa é descobrir o outro também, né? E se você já vai aí você vai com a sua pauta pré-pronta na tua cabeça, e aí eu acho que isso mata um pouco do que pode ser criado dentro da conversa mesmo. Em 2018, eles produziram os primeiros podcasts. Eles demoraram 1 ano e 4 meses para conseguir os primeiros retornos financeiros a partir desse projeto. Foi um projeto que eles investiram dinheiro de outros lugares, como os lives que o Igor 3K fazia no Facebook, que mantiveram o projeto funcionando até que ele se tornasse relevante.
A partir de março de 2020, Igor e Monark conseguiram se sustentar apenas do Flow Podcast, via patrocinadores, visualizações e outras parcerias que eles conseguiram construir. Suas métricas eram impressionantes, atingindo até 100 milhões de views por mês a partir dos podcasts que eram na íntegra e os seus cortes no canal do Flow Podcast. Atualmente, o primeiro episódio disponibilizado pelo Flow Podcast nas plataformas Apple tem 860 mil visualizações, 57 mil curtidas e 3 mil comentários, estando hoje entre os top podcasts da Apple. O Flow Podcast estourou a sua bolha, trazendo artistas, intelectuais, gamers de todas as áreas de conhecimento da internet, trazendo num dia Leandro Carnal e no outro Alok, MC Vitinho, Vitão e entre outras personalidades que foram conhecidas, apresentadas ou realmente propuseram uma conversa interessante mostrando o outro lado ou o lado B de uma vida de famoso, uma vida de um empresário ou até mesmo de um pensador. A popularidade do podcast explodiu e junto com isso, a habilidade do Igor e do Monark de conversar com várias frentes, até mesmo discordando, trouxe a eles a oportunidade de romper essa bolha. Rompendo essa bolha, isso se espalhou pelo Brasil inteiro. Era comum tu chegar numa roda de amigos e alguém perguntar: "Ô meu, tu já viu o Flow Podcast?" Essa diversidade de convidados, como filósofos, o neurocientista André Dias, até mesmo o ex-juiz Sérgio Moro, que é pré-candidato à presidência do Brasil. Esses foram alguns dos podcasts mais relevantes que trouxeram milhares de visualizações mesmo no ao vivo. Chegando no momento que eles tinham a receita de como fazer os podcasts crescerem, eles investiram no Estúdio Flow, tendo um salário fixo apenas para eles, de que começou em torno de 30, depois foi para 50 mil e por aí foi, que era dito plenamente entre seus podcasts enquanto eles recebiam. E todo o dinheiro que restava, eles reinvestiram criando o Estúdios Flow. Acredito que nem o Igor e o Monark acreditavam que iam chegar nessa esfera de negócio, produzindo um dos maiores hubs de podcasts do Brasil. Confira agora os podcasts mais marcantes que a gente separou para você, que se ainda der, dá para dar uma conferidinha se estiver no canal, tá? Fala galera, aqui é o Zé, vou estar apresentando para vocês o roteiro com os melhores momentos do Flow. Podcast 001, foi com o Monark e com o Igor, esteve entre os top podcasts da Apple Podcast. Ocorreu no dia 17 de fevereiro de 2019, sendo um dos precursores no país. Teve 860 mil visualizações, 57 mil likes e 3 mil comentários. Podcast 050. O segundo fato marcante do canal foi em seu podcast número 50, no dia 26 de julho de 2019, onde o entrevistado foi Kim Kataguiri, um político associado ao MBL. O podcast alcançou 1,1 milhões de visualizações, 71 mil likes e 2 mil comentários. Ele, desde antes da sua aparição no podcast, já era relacionado a polêmicas, devido às suas ideias e alinhamentos políticos. Podcast número 100. Podcast número 100, no dia 5 de fevereiro de 2020, foi marcado por um número impressionante. Após reunir duas personalidades muito famosas, principalmente no início da popularização do YouTube, Venom Extreme e David Jones. O Flow bateu 2,5 milhões de visualizações e 115 mil likes. Além disso, teve a duração de 3 horas de programa. Podcast 154. No dia 5 de julho de 2020, foi o dia de entrevistar Vitor Metaforando, dono do maior canal de linguagem corporal do mundo. Por ser uma figura muito conhecida, seu engajamento foi enorme. Até o momento, o número de visualizações alcançou 7,2 milhões de visualizações, os likes chegaram a 347 mil e os comentários em 11 mil. Podcast 180. No dia 11 de agosto de 2020, o entrevistado foi o polêmico Rafinha Bastos, um dos comediantes que em sua vida envolveu-se em diversas tretas e processos, tendo corrido risco inclusive até de ser preso. Devido à sua fama e engajamento, que já vinha anteriormente, seu episódio alcançou na marca de 2,7 milhões de visualizações, 95 mil likes e 3 mil comentários. Podcast 213. Super Xandão.
um dos youtubers mais hypados da época. Deu as caras no programa no dia 1º de outubro de 2020. Seu jeito bem-humorado e carismático fez conquistar seguidores. Também auxiliou no engajamento do seu episódio, alcançando a marca de 3,7 milhões de visualizações, 365 mil likes e 26 mil comentários. Podcast 231. Space Today foi, com certeza, um dos convidados mais marcantes do programa. Sérgio Sacani compareceu no programa no dia 21 de outubro de 2020. O cientista, que possui um canal próprio no YouTube, alcançou um número impressionante, tendo 5,2 milhões de visualizações, 236 mil likes e 12 mil comentários. Além disso, no dia 25 de agosto de 2021, Sacani estreou seu próprio podcast, O Cientista Sem Fim, no qual é afiliado no Estúdio Flow. Podcast 249. O Rato Borrachudo também não escapou das câmeras do Flow. Um dos youtubers brasileiros mais famosos entrou na lista de convidados no dia 9 de novembro de 2020. Douglas Mesquita, o qual ficou muito tempo sem revelar a sua identidade, compareceu ao programa e trouxe bons resultados. 6 milhões de visualizações, 247 mil likes e 4,8 mil comentários. Podcast 274. No dia 12 de dezembro de 2020, foi transmitido o episódio que, até o momento, possuiu a maior quantidade de visualizações, chegando ao incrível número de 9,7 milhões de visualizações, 608 mil likes, 30,5 mil comentários. O convidado dessa vez foi Danilo Gentili. Diversas polêmicas cercaram esse episódio, pois o programa contava com a presença de mulheres consideradas gostosas. Podcast 312. Eduardo Bolsonaro, filho do atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, compareceu ao podcast no dia 22 de fevereiro de 2021. O podcast tratou, em muitos momentos, de temas políticos. Bateu 3,3 milhões de visualizações, 214 mil likes e 19 mil comentários. Podcast 313. No dia seguinte, 23 de fevereiro de 2021, foi a vez do Júlio Cocielo comparecer, alcançando a marca de 5 milhões de visualizações, 212 mil likes e 2 mil comentários. O youtuber é considerado um dos maiores do Brasil, tendo conquistado toda uma geração com seu carisma. Ele é conhecido também por ser o melhor amigo do Igão Underground, cofundador da Podpah. Podcast 368. Fernando Haddad, candidato a presidente pelo PT em 2018, também compareceu ao podcast. Sua vez veio no dia 10 de maio de 2021 e alcançou 1,5 milhões de visualizações, 113 mil likes e 11 mil comentários. Podcast 375. O ex-policial delegado da Cunha, famoso no YouTube por sua honestidade e vídeos de abordagem, também compareceu ao podcast no dia 20 de maio de 2021. Alcançou 3,3 milhões de visualizações, 230 mil likes e 4,7 mil comentários. Podcast 386. No dia 3 de junho de 2021, o delegado da Cunha voltou ao Flow, porém, dessa vez acompanhado por Gabriel Monteiro. A conversa teve um tom descontraído, porém, em certos momentos, tratou de assuntos sérios. Os números bateram 7,6 milhões de visualizações, 447 mil likes e 13,3 mil comentários. Podcast 467. O recém-estourado meme Janho também deu suas caras no Flow. Sua vez foi no dia 20 de setembro de 2021. Seus principais assuntos envolveram sua incrível história de superação e também temas espirituais, como religião e a existência de vida extraterrestre. Chegou a bater 4,7 milhões de visualizações, 351 mil likes e 9,6 mil comentários. Podcast 515. Ronaldo Fenômeno, ídolo do Brasil no futebol, também compareceu ao programa. Sua aparição foi no dia 2 de dezembro de 2021 e pode ser considerada extremamente marcante, pois, após uma discussão sobre comprar times de futebol, ele acabou comprando o Cruzeiro. Estamos de volta e agora para falar sobre as escaladas das polêmicas do Flow Podcast. É interessante porque uma das primeiras polêmicas que a gente vai citar aqui foi em julho de 2020, no episódio 139 com o Xbox Mil Grau. Que aconteceu o quê? O Xbox Mil Grau é acusado também de ser racista e quando teve a explosão das greves nos Estados Unidos, com o George Floyd, que foi
assassinado por um policial enquanto acontecia uma abordagem. E eles fizeram uma publicação lá com um homem branco sendo astronauta enquanto os outros estavam fazendo outra coisa que não era tão incrível. E dava nitidamente para entender que aquilo ali não era um meme, era sim um ato racista. E durante todo esse programa, o Flow Podcast, composto por Igor e Monark, continuou pressionando o Xbox Mil Grau, que não dava para entender, porque não daria para ser tantas vezes repetidas. Isso é uma coisa que não é de hoje, dá para ver que tua base de fã tem esse mesmo tipo de pensamento. Então questionou ferrenhamente como o Xbox era racista pra caramba. E, de certa forma, acabando esse episódio, que teve 2.400.000 views, quem é que viu ele continuou com o pé atrás com o Xbox Mil Grau. A próxima polêmica foi com o MC Negão da BL, onde o Monark fala que a quarentena é um verniz para quem a gente se sentir bem, em que o Covid-19, na verdade, não estava sendo resolvido graças a quarentena que a gente estava fazendo. E sim, que isso era uma coisa supérflua para pessoas com dinheiro não se sentirem culpadas pelas mortes. E no finalzinho do ano de 2020, Joyce Hasselman foi lá fazer uma visita no Flow e, para variar, também teve polêmica. Porque eles se dirigiram como se o Nordeste fosse inferior e São Paulo pagasse a conta do Nordeste. E o pobre do sul do país, ele é um pobre diferente. Ele é um pobre que não tem tantas necessidades. E graças a isso teve uma grande repercussão, dizendo também que novamente o Monark tinha sido racista e xenofóbico e a Joyce também tinha sido racista e xenofóbica. Esse foi uma das coisas mais marcantes que teve, principalmente para o Nordeste, que é um público grande da rede social e do YouTube. E nesse mesmo finalzinho de ano, Vanderlei Silva, o nosso lutador de MMA, campeão, o cachorro louco, fumou maconha ao vivo e não sabia que estava vivo. Então o que acontece? Depois ele deu a declaração dizendo que estava fumando tabaco orgânico, que aquilo ali era meramente figurativo, que ele não é adepto ao uso de nenhum tipo de droga, graças ao exemplo de lutador que ele é. Saltamos 5 meses à frente, mês 4 de 2021, Monark não consegue se livrar, defendendo a liberdade de expressão e a liberdade em geral. Ele fala que todo mundo deveria se vacinar, mas não deveria ser obrigatório. Graças à declaração, ele se envolveu novamente com a liberdade, e a liberdade que, quem sabe, trouxe a derrocada de Monark. Ele levantou essa campanha, ele já levantava antes, e ela começa a ganhar peso com assuntos mais sérios. E lembrando, tudo começou com uma polêmica que não era ele que estava envolvido sobre racismo, e graças à discussão sobre liberdade, ele entrou em várias outras polêmicas após isso, tendo relação novamente com o racismo que ele condenava em outros programas. Em junho de 2021, Gabriela Priori vai lá e começa uma discussão com o Monark sobre educação. E o Monark falava que a educação não tinha melhorado e a Gabriela falava que tinha dados que comprovavam que a educação tinha melhorado. A grande questão é, isso o público ficou bem dividido. Muitas pessoas relatam que realmente a educação não melhorou, mas sem embasamento teórico e sim com a vivência de vida e o achismo de Monark, não poderia ser uma base para ter uma opinião sólida. Gabriela foi uma das primeiras pessoas a pedir a retirada do seu podcast do ar. Então, quando veio a onda do que estourou o problema, ela foi uma das primeiras a ter o podcast desligado. Se você procurar lá hoje, dentro do canal Flow, não tem mais esse podcast. Então chegamos em outubro de 2021, onde foi Marcelo Freixo ser entrevistado no Flow Podcast. Não entrevistado não, como eles mesmos corrigem, foi fazer uma conversa lá com o Monark e o Igor. E aconteceu que o Monark entrou de novo numa discussão sobre liberdade, a liberdade do porte de arma e como o porte de arma se comparava com um carro. Tu poderia usar para matar, mas pode não ser a intenção. E graças a isso gerou uma grande discussão sobre a falsa sensação de segurança de estar armado e como essas armas se espalham pelo país. Outra polêmica que o Monark se envolveu, graças à liberdade, não é só liberdade de expressão, mas a liberdade como ser humano. Ele continua fazendo isso de uma forma constante com vários outros convidados e qualquer podcast que você vai ver sobre o Flow, em algum momento da conversa é falado sobre liberdade de expressão e liberdade. Acabou como se fosse uma pergunta frequente que vai acontecer em todos os programas, como a inteligência da máquina, o que é o futuro da humanidade, as tecnologias que estão por vir.
viraram uma pergunta frequente para todos os tipos de convidados, mesmo envolvidos com ciência, política, negócios e etc. Em 7 de fevereiro de 2022, nessa fatídica noite onde um dos primeiros podcasts que tinha bombado do Flow Podcast foi o Kim Kataguiri e Tabata Amaral, todo mundo queria ver esse podcast, porque são antagonistas falando sobre o mesmo assunto no programa, podendo responder diretamente um para o outro. E, infelizmente, quem é que foi repreendido, até mesmo pelos dois lados da conversa, foi o Monark, defendendo que deveria existir um partido nazista no Brasil. E depois que ele falou isso, vocês viram tudo o que aconteceu, todos os podcasts que retiraram do ar, ele deixou de fazer parte da sociedade do Flow e também teve um inquérito policial que foi instaurado, que a gente vai trazer as informações. Augusto Aras, Procurador-Geral da República, entra com uma investigação de apologia ao nazismo contra Kim e Monark. Kim foi lá e rebate que ele não tinha nada a ver com o assunto, quem falou as coisas foram o Monark, ele não deveria ser investigado, ele fez uma dura crítica a isso. O Ministério Público de São Paulo também investiga Monark pelo mesmo crime e o procurador diz que o vídeo do Flow na íntegra é inquestionável, ele é racista, nazista e antissemita e não tem como não comprovar devido ao vídeo. Em contrarresposta a isso, o Monark afirma que ele não queria dizer aquelas palavras, e sim que ele estava bêbado durante o trabalho, falando para milhões de pessoas e mais de 30 mil pessoas ao vivo. As declarações geraram muita repercussão no Museu do Holocausto, nas embaixadas israelenses, e a pressão de tudo isso, fora a mídia, as pessoas no Twitter, nas redes sociais e tudo, eles perderam basicamente todos os patrocinadores, afetando não só o Flow Podcast, mas afetaram todos os outros programas dos estúdios Flow, que acabou perdendo patrocinadores em projetos que tinham mesmo negros e mulheres falando sobre assuntos, graças a um mau comportamento do Monark, que não deveria ser feito, mesmo que ele acreditasse que ele teria a liberdade de fumar maconha ao vivo, ele não poderia ter o direito de, bêbado trabalhando, estragar toda uma empresa e a imagem construída até ali. Então nós vemos que se tivesse uma guia de visibilidade de como ele está sendo visto, isso fosse levado a sério, não com o desrespeito que o Monark levou quando perdeu os patrocinadores desde o início do programa, falando falas, sabendo que era mal interpretado e não fugindo desses problemas, acabou acarretando a saída do Monark dos estúdios Flow. Com certeza, o Flow vai continuar, mas nunca mais vai ser o mesmo.